Vamos orar ao Senhor, amém? Pai Celestial, muito obrigada no nome de Jesus, porque podemos falar com o Senhor, porque podemos participar do culto ao Senhor. E se podemos fazer isso é porque um dia o Senhor nos amou, nos resgatou e nos tornou teus filhos, participantes do teu reino, participantes da família do Senhor. Nós te agradecemos por tão grande privilégio, Deus, e eu sei que o Senhor tem muito mais para nós. O Senhor já esteve passeando neste lugar através dos louvores, porque adorar ao Senhor é atrair a tua presença. E nós glorificamos o teu nome por este tão grande privilégio de adorar-te. Senhor, eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor tem mais para nós. E nós desejamos, Deus, nós desejamos e nós precisamos daquilo que o Senhor tem para nós. E nós te pedimos que no nome de Jesus, o Senhor se sinta à vontade no nosso meio. O Senhor tenha liberdade neste lugar. O Senhor tenha liberdade com a minha vida. O Senhor tenha liberdade na vida dos meus irmãos, de todos que adentraram a este lugar, Senhor, para que, ó Deus, o Senhor possa tocar neles, abençoá-los, para que a tua palavra possa ser transmitida com toda a liberdade. Eu oro me colocando à disposição do teu Espírito. Usa minha vida, Deus, para a honra e glória do teu nome, e faz cumprir o propósito que o Senhor já determinou para a tua palavra nesta noite. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Diga amém, meu irmão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Todos já acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Amém, queridos? Abre aspas. Lembrei do que eu tinha que falar.
Então, é um anúncio. E é importante já estar falando. Quantas mulheres tem aqui? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Nós vamos reiniciar o nosso culto de mulheres, o MME. Amém? Então, agora já em março, na terceira sexta de março, nós vamos começar, recomeçar as nossas reuniões só para mulheres. Então, já agenda aí na sua agenda, já marca aí na sua agenda essa data, terceira sexta-feira de março, nós temos aqui um compromisso. Nós vamos começar novamente esse ano, agora, novo ano, as reuniões de mulheres. Amém? Então, fecha aspas. Vou estar falando com os irmãos nesta noite sobre trocando as queixas por esperança e solução. Trocando as queixas por esperança e solução. Queridos, queixar-se é uma coisa que faz parte da nossa natureza humana. Nós nos queixamos, praticamente reclamamos de todas as coisas ruins que nos acontecem. Estamos sempre nos pondo a reclamarmos e a dizermos: por que isso aconteceu? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E o detalhe é que nós fazemos esta pergunta somente no que diz respeito às coisas ruins. Quando uma coisa boa, muito boa, acontece na nossa vida, a gente não fica, se questionando e dizendo: por que será que aconteceu essa coisa boa na minha vida? Alguém já fez isso? Eu acredito que não. Por quê? Porque não é comum nós questionarmos a respeito das coisas boas. A gente só faz estas perguntas, tipo: por quê? Por quê? Por que me aconteceu isso? Quando a coisa é ruim. E por que será que nós fazemos isso? Porque além de sermos de natureza caída, porque a palavra de Deus diz que nós somos de natureza caída. Mas, querido, sabe por quê? Por causa do alto conceito que nós temos de nós mesmos. Nós acreditamos que nós somos muito bonzinhos. Nós acreditamos que nós somos os heróis. Nós temos uma imagem de nós, de muito bonzinhos, muito heróis e até de coitadinhos. Tipo assim: eu sou digna de ser abençoada. Eu sou merecedora de ser abençoada. Então, por essa razão, é que quando nós passamos por situações difíceis na nossa vida, quando as coisas ruins nos acontecem, nós nos pomos a queixar-nos, a reclamar-nos, a falarmos a respeito, tipo: por que aconteceu isso na minha vida? Por que isso está vindo sobre mim? Puxa, eu sou tão bonzinho, eu não sou digno de estar vivendo isso, eu já passei por tanto sofrimento. Queridos, esse conceito de bonzinho está completamente errado. Como eu já disse, a nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa. E é exatamente a falta desse conhecimento de que nós não merecemos nada, é que nós, no momento da dor, no momento do sofrimento, no momento da coisa ruim, nós nos pomos a queixar-nos, a falarmos contra, a questionarmos, a dizermos: eu não sou merecedor disso que está acontecendo na minha vida. Esse texto que nós lemos fala da história de Gideão. Gideão e o seu povo estava passando por dias muito difíceis. Dias ser muito bacana, porque não eram dias, eram 7 anos de sofrimento. Eles estavam vivendo uma verdadeira opressão. Eu ia ler apenas 2 versículos, mas eu senti que deveria ler
do início do capítulo 6 até o 13, para que vocês pudessem pelo menos ouvir enquanto eu li, bater os olhos na sua Bíblia, e você acompanhar e saber que esse povo passou por coisas muito ruins, uma situação muito humilhante. A Bíblia fala de uma opressão muito forte dos midianitas contra o povo de Israel, e como se não bastasse, eles já eram um grande povo, eles se juntaram com os outros povos do Oriente. Então ficou assim milhares de inimigos. E eles vinham, a Bíblia chama essa quantidade de povo inimigo, né, de gafanhotos. É como uma nuvem de gafanhotos estava vindo sobre eles. Era um enxame, eles vinham em muitos e muitos, e eles vinham para destruir tudo. A Bíblia diz que eles destruíam as plantações, eles não deixavam nada vivo. Eles invadiam, pisoteavam tudo, destruíam tudo. Era uma coisa horrorosa. Então, eram 7 anos que eles estavam vivendo debaixo de uma opressão horrorosa, de roubo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente estavam roubando tudo. Era uma situação muito ruim. Aí nesse processo de dor, de sofrimento, Gideão estava malhando o trigo num lugar diferente. O trigo era malhado numa situação, ele foi para malhar em outra. Por quê? Porque ele estava fugindo dos povos inimigos. E por quê? Para que eles pudessem salvar algum tipo de alimento para não morrerem de fome. Eles estavam sempre escondidos, viviam em cavernas, ou nas montanhas, ou em fortalezas, é isso que a palavra diz. Por quê? Porque eles estavam fugidos. A situação era muito, muito, muito séria. A Bíblia diz que neste momento o Senhor aparece para ele, mas mesmo Deus aparecendo para ele por intermédio de um anjo, a falar com ele e ainda dizer para ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ainda assim, com a aparição do anjo de Deus, que é uma coisa assim sobrenatural, Gideão se pôs a questionar, a queixar-se. A primeira palavra que ele diz: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Situação muito difícil, Deus aparece, mas a queixa também estava presente. Não deu para não falar outra coisa, para dizer outra coisa. E por que isso? Eu quero falar exatamente com os irmãos sobre esta nossa postura. Deus quer mudar o nosso comportamento. Deus quer que troquemos as nossas queixas por esperança e solução. Diga amém. Ele deseja que eu e você aprendamos a trocar as nossas queixas, que são naturais, nossas, da nossa natureza humana. Mas Ele quer nos ensinar a trocá-las por esperança e por solução. Porque é isso que Ele tem para mim e para você. Diga: eu recebo. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos lá. Como receber essa esperança e essa solução da parte de Deus? Primeiro, e é o que a gente vê aqui no texto, faça uma leitura dos seus comportamentos passados. Juízes capítulo 6, versículo 1 e versículo 8 a 10. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 8. Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Amém?
Queridos, o que devemos fazer para recebermos esperança e solução em meio às aflições e pararmos de questionarmos e de lamuriarmos? Fazermos a leitura dos nossos comportamentos passados. Alguém já disse com muita sabedoria: se você não está satisfeito com o que você está colhendo, olhe para trás e veja o que você semeou. Ninguém colhe laranja se plantou maçã. Se plantarmos um pé de goiaba, vamos comer goiaba. O que plantarmos é o que nós vamos colher. O Senhor deseja que eu e você entendamos esta lei espiritual da vida. Por isso, quando estamos passando por lutas e aflições, em vez de nós começarmos a queixar-nos, lamuriarmos uns com os outros, nós devemos fazer uma leitura dos nossos comportamentos passados. Nós somos professores para nos queixarmos e vermos os erros dos outros. Mas somos analfabetos para vermos os nossos próprios erros, reconhecermos estes erros e os abandonarmos. Professores para os outros e analfabetos para nós. O Senhor deseja que isso seja mudado em nossa vida, para que não vivamos nos queixando e culpando, e em alguns casos a culpa vai primeiro para Deus. Além de nós vermos os erros dos outros e não os nossos, nós também culpamos ao Senhor. Essa é a outra atitude que temos. E para fechar com chave de lata, porque ouro é coisa boa, né? Chave de lata. Ainda temos amnésia daquilo que praticamos. Porque uma das frases que está costumeiramente na nossa boca enquanto estamos com lutas e aflições é: por que estou passando por isso? Eu nunca fiz nada de errado para os outros. Eu sempre fiz tudo certinho. Eu sempre fiz tudo direitinho. Nós temos amnésia com relação àquilo que nós praticamos. Nós nos esquecemos. Esquecemos do que semeamos e passamos a perguntar o que está acontecendo. A Bíblia mostra que Gideão fez exatamente isso. Gideão se colocou exatamente desta maneira. Ele se esqueceu das más sementes que eles semearam. E no versículo 1 fala muito bem isso. Por que razão está aí? De novo, diga de novo. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E lá no versículo 10 diz: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Queridos, a razão das nossas más colheitas hoje são as nossas semeaduras de ontem. Então é importante que eu e você façamos a leitura dos nossos comportamentos passados. Não existe mágica. Não existe filhos prediletos para Deus. Não existe nenhuma pessoa que nasça com uma bola de cristal brilhosa e que ela fica rodando e atraindo as coisas boas. Não. A vida é uma questão de semeadura e colheita. E o Senhor deseja que, em vez de eu me queixar e me lamuriar e ficar colocando culpa nos outros e em Deus, eu deva fazer uma leitura daquilo que eu tenho feito em toda a minha vida até o dia de hoje. O povo de Israel, eles estavam vivendo o que estava vivendo, mas havia uma razão.
A razão deste povo estar vivendo por 7 anos de sofrimento e opressão foi o abandono de Deus. Eles abandonaram ao Senhor. Eles disseram para o Senhor: não queremos mais o Senhor como nosso Deus. E escolheram os deuses dos amorreus em cuja terra eles estavam habitando. E o Senhor os faz lembrar exatamente a orientação dada a eles quando eles foram entrar na terra prometida. O Senhor disse: foi o Senhor que os colocou aí. Quando vocês entrardes na terra que o Senhor vosso Deus está dando para vocês, não se esqueçam de que só o Senhor é Deus e ninguém mais, e que é o Senhor que cuida de vocês, que é o Senhor que os abençoa. Não se misturem com os deuses desta terra, porque eles vão contaminar vocês. O Senhor os avisou, mas isto não foi ouvido. Eles desprezaram os mandamentos do Senhor. Eles desprezaram o Senhor. Eles abandonaram Deus. E o Senhor está nesta noite falando comigo e com você, para que nós possamos estar fazendo esta leitura dos nossos comportamentos passados. Para o quê? Para nós nos arrependermos. Meus amados, Deus não é um Deus carrasco. Deus é Deus bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. O diabo é mentiroso e maldito. Ele vive mentindo a respeito de Deus para que você se afaste dele. E aí não tem para ninguém, aí ele pode te destruir. Deus é ruim, ele diz. Deus demora para atender. Deus só abençoa alguns. Deus tem prediletos. Deus é muito religioso. Deus tem leis muito difíceis. É mentira do diabo. Porque a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, de forma que não possamos cumprir. Então, são bons. Eles encaixam direitinho na minha condição para cumpri-los. O Senhor deseja que eu e você, ao se lembrar daquilo que tem feito a minha e a sua caminhada, sair do trilho e, consequentemente, as coisas ruins virem sobre nós, que nos arrependamos e não questionemos, tipo, sabe, Deus é que, sabe, então, deixa eu falar, peraí, só um pouquinho, é porque eu, sabe assim, então. Não, irmão, sem questionamento, mas com uma entrega. O Senhor é Deus, Ele tem princípios preciosos para nós. Quantos de nós começamos a caminhar na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, e nesta caminhada nós temos lutas, mas é claro que temos lutas. Por falar em lutas, abre aspas, eu estou abrindo várias aspas, né? Vou abrir mais outra, abre aspas. Nós estamos no jejum, amém? Glória a Deus, jejum dos 40 dias, é pesado, não é? Mas é porque será grande a nossa vitória, em nome de Jesus. Queridos, nesse jejum de 40 dias, quantos aqui já estão tendo lutas? Levanta a mão. Pois é, pode ser sincero, irmão. Até os pastores. Sabe por quê? Porque nós estamos incomodando mesmo o diabo. É por isso que ele está atacando. Mas nós não vamos parar. Porque é maior aquele que está em nós. E porque nós vamos conquistar a terra para o Senhor, em nome de Jesus, amém? Nós somos o exército do Senhor, e nós vamos para frente. Queridos, mesmo que tenhamos lutas, agora eu fecho aspas, mesmo que tenhamos lutas, não importa, por quê? Porque o Senhor é conosco, o Senhor é conosco. O diabo pode atacar, mas ele não pode nos matar.
porque somos de Deus. O Senhor está conosco e nós vamos ver grandes coisas acontecendo, aleluia. É o jejum do crescimento, aleluia. Mas para crescer, Deus vai ter que trazer vidas, e essas vidas vão ser mexidas por Ele aonde estiver. Sabe aquele seu parente que nos converte? Sabe aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquele tio, aquele pai, aquela mãe? Sabe aquele vizinho problemático? Deus vai mexer com as estruturas. O Senhor vai mexer no arraial. E as bênçãos vão chegar, irmãos. Aleluia. Nós estamos só amaciando, né? Hoje é o 5º dia, né, gente? Estamos só amaciando. Já tem mais aí, bastante dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, faça leitura. Faça leitura. Senhor, que mandamento eu tenho quebrado? E não questionar a Deus. Que mandamento, Senhor, eu tenho quebrado? Se eu não lembro, me ajude a lembrar. O Senhor nunca erra. Quem erra sou eu. Então, Senhor, fala para mim. Eu quero consertar. Arrepender-se e consertar aquilo que estava errado. A palavra de Deus diz, o Senhor falando para uma das igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, Ele diz, lembra-te de onde caístes e te arrepende. Precisamos aprender a lembrar daquilo que fizemos. Não existe efeito sem causa. Não existe problema se não foi semeado uma semente problemática. Então precisamos saber disso para podermos pedir perdão, nos arrependermos e começarmos a semear certo. Diga amém, vai acontecer comigo. Aleluia. Quantas pessoas abandonaram o caminho do Senhor e a vida fez assim, ó. Ah, porque Deus castigou. Não, queridos. Quem te castigou foi você mesmo. Quando saiu da presença de Deus. Viu? Porque quando nós saímos da presença de Deus, a gente perde a cobertura. A gente perde a proteção. E aí a gente fica, sabe como? Vulnerável aos ataques do diabo. Aí ele faz a festa. E a festa dele é negra. A festa dele é desgraça. A festa dele é dor e é sofrimento. Viu? É isso que a palavra de Deus nos mostra. Mas troque a dor e a aflição por esperança e salvação para a sua vida. Mas como receber esperança e solução em meio ao sofrimento, às aflições? Pare de tentar avaliar e questionar a Deus. No versículo 12 e 13, quando o anjo aparece para Gideão, olha o que ele responde. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor. Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Queridos, se queremos ir trocar as aflições pela bênção do Senhor na nossa vida, pelo livramento, pela solução, é necessário que a gente tenha uma postura e que poucas vezes a gente assume. É parar de avaliar e questionar a Deus. Gideão, ele começou a questionar o Senhor sobre o poder do Senhor. Se o Senhor está conosco, por que então aconteceu isso? E o que foi feito das tuas maravilhas, Senhor? E o teu poder? O Senhor não é o Deus Todo-Poderoso? O Senhor não é o Deus que abriu o mar vermelho? O Senhor não é o Criador dos céus e da terra? Então por que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor não tira aquele meu parente daquela situação? Por que o Senhor não converte esse meu marido que me atormenta? O Senhor não é o Todo-Poderoso? O Senhor não é isso, não é aquilo? Ele diz, por que o Senhor não faz?
Gideão, mesmo com a presença sobrenatural do anjo do Senhor ali, ele se pôs a questionar a Deus, a avaliar o poder do Senhor. Queridos, como disse no tópico anterior, a razão dos nossos problemas somos nós mesmos. Não são os outros e não é Deus, muito menos. Somos nós. Por isso precisamos nos lembrar deles e nos arrependermos. Mas também é necessário nós pararmos com um hábito muito comum que todos nós seres humanos temos. De começarmos a avaliar e questionar a Deus e os seus atributos. Gideão poderia naquela hora receber a palavra do Senhor, porque Deus chegou e já chegou chegando. Deus não chega nos destruindo, Deus chega nos levantando. Diga amém, aleluia. Deus chegou para Gideão, Deus não foi destruindo Gideão, ao contrário, o Senhor já deu-lhe uma saudação, e a saudação foi essa: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, aleluia. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor já chegou saudando Gideão, mas nem a saudação mudou as coisas. A Bíblia diz que Gideão começou a questionar. O Senhor não é o Todo-Poderoso, não foi o Senhor que fez isso e aquilo. O que é feito das tuas maravilhas? O Senhor fez um monte de maravilhas lá para os nossos pais. O que é feito? Cadê as maravilhas do Senhor hoje aqui? Começou a questionar. Começou a avaliar o comportamento de Deus. Queridos, os feitos do Senhor da antiguidade são para nos gerar fé. Amém? E não para fazer-nos questionar. Ele fez lá, por que não faz aqui? Ao contrário, é para nós termos fé, para que a nossa fé seja fortalecida. É para que quando eu ler um negócio aqui, tipo, com 300 homens, que é o que vai acontecer aqui no restante da história, você vai vencer os midianitas, e os amalequitas, e todos os povos, mas eles são milhares, mas e daí? Eu sou com você, e venceu. Quando eu leio isso, não é para eu avaliar Deus e questionar, e dizer: Senhor, cadê? O Senhor fez isso, mas aqui não fez nada. Mas ao contrário, eu ler uma coisa dessa e eu dizer: aleluia, se ele fez lá, ele faz aqui. Se ele venceu lá, ele vence aqui. Se ele abençoou lá, ele abençoa aqui. Se ele abriu o mar vermelho, ele é poderoso para abrir uma porta de emprego para mim, aleluia. Ele é Deus. Os feitos do Senhor da antiguidade devem gerar fé no meu e no seu coração. E não colocar Deus na parede, como se dissesse: Senhor, o Senhor aí está demorando, hein? Queridos, Deus é inquestionável. Por quê? Porque todas as suas obras são retas e justas. Aleluia. Ele nunca erra. Ele nunca dá uma bola fora. Ele nunca perde de vista alguma coisa que ele prometeu e disse que vai acontecer. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é justo e reto em todas as suas obras. Ele é o Senhor. Então é necessário que eu e você entenda que não dá para ficarmos questionando e avaliando ao Senhor. Você está perdendo tempo, meu irmão. Pega os feitos do Senhor e diga: Deus, o Senhor abriu o mar vermelho, aleluia. Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor vai abrir os meus caminhos, aleluia. Fé. A palavra vai gerar fé no seu coração. Enquanto Gideão estava questionando, Deus estava indo para o outro caminho. E é interessante que ele chega para Gideão e fala esta palavra de saudação tão animadora. E Gideão continua falando abobrinha. Aí daqui a pouco Deus, como se não tivesse ouvido, ele começa a falar que Gideão vai livrar o povo dele. Olha aí, versículo 14. Com a força que você tem,
vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Deus não perde tempo. Glória a Deus, diga: Deus não perde tempo. Aleluia, Deus não perde tempo, irmão. Todo tempo Ele está usando para a glória dEle, para a benção tua. Diga: eu recebo, aleluia. Deus não perde tempo, não. O Senhor foi falando com Gideão, foi animando Gideão. Gideão foi para o outro caminho, o Senhor foi para o caminho correto, trouxe Gideão para o caminho correto. E isso, com a força que você tem, tipo, eu, cadê? Onde? Eu. Você vai livrar. Deus está dizendo para você: com aquilo que eu te dei, você vai ser abençoado. Eu vou te levantar. Eu vou colocar você de pé. Com aquilo que eu te dei. Por quê? Porque vem de mim e eu sou com você. Aleluia. Esse é Deus. Aleluia. Não questione, mas esteja se colocando e dizendo: eu creio, o poder da tua palavra faz diferença na minha vida. Aleluia. Não avalie Deus, mas creia no poder dele. Mas como receber esperança e solução em meio às aflições? Terceiro, busque conhecer a Deus pela sua própria experiência e não pela experiência dos outros. Olha o que diz lá, versículo 13. Nós temos aí um Gideão falando sobre os pais dele. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Quem contava para ele eram os pais. Agora vá lá para Oséias. Esse versículo de Oséias é muito bonito. É do meado da Bíblia para o final. Livro de Oséias. Acha Ezequiel, que é um livro grande. Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Acharam Oséias? Tem aí na sua Bíblia, amém? Diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Olha que coisa linda. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Abençoa teu irmão e diga: conheça a Deus, meu irmão. Aleluia. Queridos, como receber esperança e solução em meio às aflições? Busque conhecer a Deus pela tua própria experiência e não pela experiência dos outros. Quando Gideão mencionava Deus, ele falava do Deus dos pais dele. Gideão não mencionou a Deus falando do Deus dele. Gideão mencionou a Deus falando do Deus dos pais dele. Não havia uma intimidade, não havia nem mesmo um conhecimento. O povo de Israel estava mergulhado em desvio espiritual e na idolatria. Estavam completamente desviados do Senhor. Os pais haviam se desviado e os filhos, a nova geração, estava tudo assim, uma coisa horrorosa. Gideão mencionou Deus e os feitos de Deus, mas ele estava falando de um Deus desconhecido a ele. Ele não conhecia o Deus verdadeiro, ele não conhecia esse Deus que fez maravilhas pela própria experiência dele. Os seus pais viram e viveram os milagres. Mas Gideão e a sua geração não tinha visto milagres, não tinha vivido milagres, consequentemente não conheciam ao Deus eterno. Isso faz toda a diferença. Você pode até andar por um tempo na carona da fé do outro, mas não por todo o tempo. Você precisará crer por você mesmo.
faz uma oração forte. Aqui tem gente que vem para a igreja só para desencapetar. É duro de falar isso, mas é verdade. Tem alguns que até usam esse termo. Vou lá na igreja dar uma desencapetadinha. É tipo para tomar um passe. Está perdendo tempo. Está desperdiçando a tua vida. Porque esse Deus é Deus de muitos passos de maravilhas. Amém? É um Deus todo-poderoso, grandioso, maravilhoso, amoroso. Você pode ter Ele todo dia, toda hora, todo momento. Aleluia! É Deus bom e presente. Você não precisa vir à igreja para desencapetar. Você precisa vir aqui porque você ama este Deus e o conhece. Aleluia! É o Deus Todo-Poderoso. Gideão não conhecia este Deus. Ele não tinha a própria experiência dele. A esperança lhe faltava no coração. E consequentemente solução para os problemas. Porque ele não conhecia Deus. Queridos, os embaraços da nossa vida, eles cada vez mais se intensificam por conta do quê? Da falta do conhecimento que temos de Deus e de como Ele age. Por isso que o profeta Oséias fala para nós o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nosso dia vai mudar. Nossa vida vai ser transformada. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que Ele nunca erra. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que o tempo dEle é tempo de bênção na nossa vida. Não é tempo de desgraça e destruição, mas é tempo de vitória, é tempo de aperfeiçoamento, é tempo de que a bênção está sendo preparada da melhor maneira. Aleluia! Quando nós conhecemos a Deus, nós o adoramos a despeito de qualquer coisa que possamos estar vivendo naquele momento. Porque sabemos que Ele cuida de nós. E até as coisas ruins Ele transforma em bênção para a nossa vida. Porque assim diz a palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então isso está contribuindo para o meu bem. Deus está comigo. Deus cuida da minha família. Deus cuida dos meus bens. Deus cuida do meu coração. Aleluia! Quando nós conhecemos ao Senhor pela nossa própria experiência, o Senhor quer te levar a conhecê-lo pela sua própria experiência. As próprias dores e aflições é uma grande oportunidade para você conhecer a Deus, aleluia. O Deus do amor, o Deus do cuidado, o Deus da solução, o Deus todo-poderoso, sobrenatural, que faz maravilhas e milagres, aleluia. As lutas e aflições. Quantas pessoas, através destas lutas, vieram para a casa do Senhor? Vou fazer aqui uma pesquisa rapidinha. Fique à vontade de levantar ou não a mão. Mas quantos aqui vieram para o Senhor, isto é, conheceram a Deus e se entregaram para Jesus por causa de um grande problema na sua vida? Levanta a mão. Aleluia. Praticamente a maior parte. Eu acredito até que as outras que não levantaram a mão também faz parte da estatística. Por quê? Porque é assim que nós nos aproximamos do Senhor. Se achamos que o mundo é cor-de-rosa ou é um parque de diversões, nós nunca vamos conhecer a Deus. Mas quando as lutas e os problemas começam a acontecer na nossa vida, nós começamos a lembrar que há um Deus superior, que Ele pode todas as coisas e que Ele está à disposição. Ele não vira as costas para nós. Ele é um Deus que aqueles que o buscam, o encontram. Aleluia! Queridos, busque conhecer a Deus pela tua própria experiência. Busque falar com este Deus. Peça experiências com Ele, testes, provas da ação e do poder dEle. Chame Ele para aquele momento do choro. Chame Ele para aquele momento do sofrimento e do medo e do assombro.
Chame Deus quando você não vê nada na sua frente, vir nada na sua frente, quando você não está enxergando nada, quando você só está enxergando abismo, tipo Moisés diante do mar e olhando para trás o exército do faraó. Chame Deus, porque o mar vai se abrir, aleluia. E se não se abrir, pastor, e se não abrir? Ele é poderoso para te fazer andar sobre as águas, aleluia. Ele é poderoso para fazer acontecer aquilo que jamais imaginamos, porque Ele faz o impossível. Deus é Deus, aleluia. Tenha a sua própria experiência com Ele. Busque a Deus. Leia a palavra de Deus. Peça experiências. Senhor, eu quero te conhecer nesta área. Há pessoas que acham que Deus só opera dentro deste recinto chamado templo. Deus opera lá na sua cozinha, mulher. Deus opera lá na sua cama. Deus opera lá no seu volante do carro. Deus opera lá na sua mesa de trabalho na empresa. Deus opera lá na hora que o banco está sendo assaltado e você estava na fila. Você vai dizer misericórdia. Deus opera. Quantas pessoas tiveram livramentos do Senhor? Porque Deus opera. Deus é Deus que age. O Senhor deseja que você o conheça pela tua própria experiência. E não conte a experiência dos outros. Eu tenho um parente que ele é muito fervoroso. Por que você não é? Eu tenho uma pessoa que viveu um milagre de Deus. Nossa, gostaria um dia, mas não é para qualquer um, né? Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá. Deus virá para você. Diga, pode vir, Senhor. Aleluia. Deus virá para você, meu irmão. Deus virá para a sua família. Deus virá lá para o seu emprego. Deus virá para os seus sonhos. Deus virá para você, meu irmão. Prossiga, prossiga, prossiga em conhecer ao Senhor. O Senhor deseja que eu e você entendamos isso e troquemos a nossa aflição pela esperança. Troquemos as nossas queixas por esperança. Porque é isso que Ele tem para nós, aleluia. E quarto e último, como receber esperança e solução em meio às aflições. Decida buscar a Deus e clame pela sua ajuda. Olha o que diz lá, vamos voltar para Juízes, capítulo 6, do versículo 6 a 9. Acontece algo em meio a este palco de tragédia, né? Eles estavam 7 anos vivendo tragédia. Capítulo 6 de Juízes, versículos 6 a 9. Por causa de Midian eram os midianitas e aqueles povos que invadiram Israel. E Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei de vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Queridos, estava tudo dando errado. 7 anos de opressão, humilhação, roubo, destruição, morte, vergonha. Até que eles clamaram. Eles abriram a boca para clamar a Deus, para buscar a presença do Senhor. Reclamar não adianta, murmurar, se queixar não adianta. Entrar num quarto, se trancar, ficar sem tomar banho, não adianta, vai adiantar que ninguém vai aguentar o fedor.
Só isso. Não adianta. Isto é, não muda a situação. Não altera nada no problema. Quando eles estavam, sem ar, os problemas eram tão horríveis, tão grandes, que começou a faltar o ar. Sufocou tanto. A Bíblia diz que eles se empobreceram de tal maneira que aí eles começaram a clamar. Porque eles também roubavam tudo. Os midianitas, os povos, roubaram tudo, até para comer, não podiam comer. E detalhe, quando eles plantavam, eles iam lá, arrancavam tudo, não era para eles levar, para dar de comer à terra deles, não. Ao povo deles, não. Eles simplesmente pisoteavam tudo por perversidade, por maldade. Deixaram Israel completamente empobrecidos, humilhados, escondidos, sem nenhuma identidade. Mas eles resolveram clamar. É o que você está fazendo aqui, meu irmão, minha irmã. Enquanto você fica lá no sofá da sua casa, ou na cadeira, ou na cama, enquanto você perde o teu tempo assistindo uma televisão, ou direto no Facebook, vendo a vida dos outros, nada vai mudar. Mas quando você se levanta para clamar ao Deus vivo, a luz acende e as coisas começam a mudar para a glória do nome de Deus. Você pode dizer amém? Quando você se levanta e se revolta, não contra Deus ou contra as pessoas, mas contra a situação, contra o diabo, contra os impedimentos. É o que nós estamos fazendo no jejum dos 40 dias. Nós nos levantamos contra todo o gigante do medo, da preguiça, da amarração, da falta de fé, dos obstáculos. Nós nos levantamos para dizer: somos o povo do Senhor. Para dizer ao diabo: larga as vidas que você mantém em cativeiro. Porque como igreja nós profetizamos salvação para este povo. E esta igreja vai para frente, para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. A sua vida é a igreja. Então é você que vai para frente. Diga amém, aleluia, eu vou mesmo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia diz que quando eles clamaram, Deus enviou o seu anjo para livrar o povo por causa do clamor. Depois de todo o sofrimento, eles se lembraram de Deus. Infelizmente, demora demais. Você está aqui para não demorar demais. Amém, meu irmão? Você está aqui para demorar de menos. Vamos tirar demorar. Para não demorar. Para você correr para os braços do Senhor. Para você buscar a presença do Senhor. Para você se revoltar, sim, não contra o Senhor, mas contra a situação. E buscar ao Senhor. E clamar ao Senhor. A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz que eles clamaram por socorro. Senhor, nos ajuda. Não sabemos fazer. Nós erramos, mas o Senhor pode consertar. E nós te pedimos, venha ao nosso favor. Esta é a oração, meus irmãos. Que muda a nossa história, que muda a situação que estamos vivendo, que traz a vitória que nós estamos precisando. Quando nós não queremos Deus, Deus se afasta de nós. Eles não quiseram Deus, Deus se afastou por 7 anos. Mas quando eles chamaram a Deus, isso que é lindo. Quando eles clamaram, Deus não virou as costas para eles. Aleluia. Deus nunca te vira as costas, meu irmão. Você vira as costas, mas Deus não. Nós viramos as costas para o Senhor.
Nós nos afastamos, Ele se afasta. Mas quando nós o buscamos, Ele nos abençoa, aleluia. Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para mudar a tua sorte. Ele está aqui para você trocar a queixa e o desespero pela esperança e solução para a tua vida. Ele está neste lugar para dizer para você que tem solução sim. Ele é o Deus de Israel, mas Ele é o Deus também seu. Ele é o Deus dos pastores, mas é o Deus da tua família também. Ele é o teu Deus, meu irmão. Tem esta experiência com Ele. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, aleluia. Vamos orar a Deus.